Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Imagina juntar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes numa conversa sobre um tema ligado ao empreendedorismo. Imaginou? Pronto, está aqui. Este é o Pode Debater. Fique agora com o debate deste mês. Olá pessoal, eu sou o Plínio Chaves e eu sou o anfitrião deste podcast. Não. Hoje quem vem falar aqui sou eu. Sai daqui, Plínio. Bem, eu venho então invadir o Pode Empreender, porque hoje o episódio vai ser 100% das mulheres. Sim, malta, hoje vamos falar sobre empreendedorismo no feminino. Eu sou a Rita Massurano e vou ser a anfitriã deste episódio. Para falar sobre este tema, é óbvio que eu convidei mulheres espetaculares de todo o país e as convidadas serão então a Adriana Costa, diretora executiva da Universidade de Aveiro Incubator, e está aqui para representar a região centro do país. Adriana, muito obrigada por aceitares o convite. Obrigada. Em segundo lugar temos a Filipa, diretora de operações na U-Trust, em Braga, a representar o Norte. Muito obrigada por aceitares o convite, Filipa. Olá a todas, obrigada pelo convite. Espero representar bem aqui a Zona Norte e é uma honra estar numa mesa redonda com tão ilustres mulheres do nosso panorama empreendedor. Obrigada. Obrigada. E por fim temos a Tânia Costa, CEO e founder da Meduse, a representar o Sul, de Faro. Muito obrigada por aceitares o convite, Tânia. Muito obrigada a todos. É uma enorme oportunidade de estar aqui a poder partilhar a minha experiência e espero que seja uma mais-valia para vocês e que inspire mulheres pelo país. Muito obrigada. Boa. Sejam todas muito bem-vindas. Sendo assim, introduções feitas, vamos então a umas perguntas rápidas para quebrarmos aqui o gelo. Então vamos lá. Mulher é realmente o sexo frágil? Eu acho que essa pergunta já não... Eu espero que essa pergunta saia rapidamente das nossas memórias, porque é verdade que é um preconceito que está imortalizado já em vários livros, em filmes, em imensas plataformas, mas acho que cada vez mais é um conceito em desuso e ainda bem que há muitas mulheres que começaram com muito esforço no início a percorrer um caminho para que hoje já possamos dizer que não é assim. Eu acho que nunca foi assim, da verdade seja dita, mas acho que hoje podemos com propriedade dizer que não. Eu acho que não, a mulher não é um sexo frágil. Na realidade, eu acho que nós todos somos diferentes, agimos de forma diferente. Os homens têm prós, têm contras, as mulheres têm prós, têm contras. E já começamos a caminhar mais para no sentido de que já não existe segmentação por homem ou mulher, mas sim pelas competências ou pelo perfil sim, psicográfico das pessoas. E acho que nesse sentido podemos caminhar no sentido em que as mulheres querem, os homens querem, que a sociedade quer em si, que é caminhar para um futuro onde ligamos àquilo que quem é a pessoa mais do que se é uma mulher ou se é um homem. Boa. Adriana? Sim, eu também concordo, portanto eu acho que não somos um sexo frágil, não é? Portanto eu acho que poderemos por vezes ser mais sensíveis, ter mais sensibilidade, não é? Portanto o que é uma boa característica para nós, o que nos ajuda a conseguirmos reagir de forma diferente a algumas situações e a tirar partido disso. A questão da fragilidade, todos nós temos fragilidade, seja sexo feminino, seja sexo masculino, e nesta área do empreendedorismo e quando somos empreendedores nós muitas das vezes temos que identificar efetivamente quais são as nossas fragilidades e temos que aceitar e aprender com elas e fortalecermos um bocadinho nessas áreas onde porventura podemos ser mais frágeis, mas quer seja feminino, quer seja masculino. Portanto, acho que já não se coloca essa questão, nem nunca deveria ter sido colocada esta questão da mulher ser um sexo frágil. Muito bem respondido. Agora pergunto-vos, peço-vos que me digam uma mulher que vos inspira. Olha, é curioso, eu até posso partilhar com vocês. Estes dias vi um documentário na RTP, chamava-se À Direita na Foto, nem conhecia este documentário, e era sobre a irmã Emanuel, que era uma freira.
que aos 63 anos de idade partiu para o Cairo para partilhar a vida com os pobres lá dos bairros da Lata do Cairo. Criou uma associação, criou educação, criou escolas e ajudou milhares de crianças no mundo. E eu achei, se tiverem a oportunidade de ver a reportagem sobre esta mulher, achei que era interessante partilhar isto. Como é que se chamava? Irmã Emanuel. Ok. Boa. Ou seja, com 63 anos, ela faleceu aos 99 anos e eu achei impressionante, não é? Portanto, nós às vezes estamos aqui com 40, 50 e estamos desejosos por nos reformar e eu achei incrível como é que uma mulher com aquela idade decidiu efetivamente e conseguiu fazer o que ela fez e ter a atitude empreendedora que teve. Ora, uma mulher empreendedora. Eu, desde que eu vi esta história penso que foi na primária, tínhamos de fazer um trabalho sobre mulheres empreendedoras, e eu desde que ouvi falar da Rosa Parks, que foi uma ativista negra norte-americana, ela ficou conhecida por se insurgir sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Eu, desde que ouvi a história dela, isso serviu-me para eu própria começar a pensar que perante injustiças, o nosso silêncio e o sentarmos e não fazermos nada, que não é um efeito nulo, é um efeito negativo. E isso marcou-me sempre. Eu não quero jurar, acho que foi uma das coisas que pesou para eu acabar por escolher ir para a advocacia e sempre me inspirou e por isso é uma mulher que me inspira. Não posso deixar de referir a minha própria mãe, porque a minha mãe, lá está, abdicou de uma vida profissional que gostava no ensino para educar as filhas e ajudar o meu pai no negócio que ele abriu. E quando as coisas não funcionaram, tiveram o seu fim, ela mostrou uma força tremenda e nunca cruzou os braços. Foi extremamente difícil para ela, depois de 10 anos, mais de 10 anos, dedicados a fazer uma coisa, ver-se de repente sem o trabalho. Começou a ajudar imensas instituições, tudo o que era instituições em Braga que tinham as portas abertas, ela ia fazer voluntariado. Hoje já voltou ao ensino, mas a força que ela mostrou naquele momento, para mim, eu conheci a minha mãe de novo e foi muito engraçado eu olhar para a minha mãe como uma mulher empreendedora e não como a minha mãe, e portanto não posso deixar de a referir. Que ótimo exemplo. Tânia, passamos para ti agora. Alguém te inspire tanto em Portugal como no mundo? Uma mulher que te inspire? Em Portugal, partilho da mesma opinião da Filipa. Quem me inspira mais em Portugal é mesmo a minha mãe. Não só me inspira como é das pessoas que eu conheço melhor e que sei que vai estar cá para praticamente tudo. E inspira-me no sentido em que é empreendedora, sempre que há problemas esteve lá, sempre conciliou o trabalho com a família, o que é uma coisa muito, muito difícil. Neste momento estou a montar o meu negócio e está a ser incansável, no sentido que às vezes tenho check-ins à meia-noite, 1 da manhã, ou os clientes tragam coisas e ela está sempre lá para ajudar. E sinto que está a fazer tudo aquilo que pode para me ajudar a impulsionar. Ou seja, não no sentido de fazer as coisas por mim, mas dizer vamos à procura, tu vais conseguir, eu estou aqui para ajudar, tu tens de ter a iniciativa, tens de fazer as coisas por ti, mas se eu vir que os teus valores e que a tua iniciativa é a iniciativa correta ou é a abordagem correta, eu vou estar aqui para te apoiar. E daí eu não me lembro de sequer outra pessoa, porque pronto, mostra a capacidade dela ter o negócio dela, de conciliar a família com o negócio, de ajudar os filhos a criarem os próprios negócios e até de os inspirar a ambicionar mais. E portanto, acho que não existe exemplo melhor. A nível internacional, acho que quem tenho como maior referência é a Oprah, que apesar de tudo que passou na vida, continua a luta e é uma das mulheres mais bem-sucedidas a nível de negócios e sendo de onde é, aquilo que enfrentou e aquilo que está a alcançar, eu acho impressionante. Portanto, uma mulher assim só tem de me inspirar, não é? Até livros vale a pena ler. E
E aí, fazedor, e aí, fazedora, tudo bem? Olha, se você tem uma ideia ou um projeto e não sabe como colocar para rodar, eu tenho um conselho para você. A Inventos Digitais é especializada em ajudar empreendedores early stage a modelarem os seus negócios, formarem as melhores equipas e lançarem os seus foguetes. As startups que eles ajudam já levantaram mais de 30 milhões de euros, conquistaram milhares de usuários e encantam clientes em mais de 19 países. Então, se você precisa de uma ajuda para tirar a sua ideia do papel, procura o Miguel ou a Sofia da Inventos Digitais, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. Os contatos estão na descrição desse episódio. Então agora que já estamos aqui todas um pouco mais à vontade e já partilhámos aqui as nossas visões sobre o tema, passamos então à primeira parte assim mais aberta. Vamos entrar um bocadinho no assunto do preconceito e gostava um bocadinho de saber a vossa opinião, se já sentiram algum tipo de discriminação, tanto em vocês, ou a quem vos rodeia, ou com quem trabalham no vosso meio. Se calhar agora vamos por ordem inversa, portanto voltamos a ti, Tânia. Isto é um assunto que tem mixed feelings. Gosto de falar, mas também não gosto muito de falar. Porquê? Porque eu acho que eu, para além de ser mulher, sou nova. Pois, E isso eu compreendo também. descredibiliza-me duas vezes, o que é muito, muito chato. Ainda por cima numa área tecnológica. É verdade. E aquilo que acontece, ou que já me aconteceu, principalmente no âmbito dos negócios, foi que às vezes vou a reuniões com um homem e principalmente quando tem assim um caráter um bocadinho mais forte, sinto que eu entro ali e descredibilizo um bocado, porque vem uma rapariga de 20 anos, não é? De 25 anos, mulher, eles não estão habituados, muitos deles, a fazer negócios com mulheres, e acaba ali a entrar numa posição de negociação que não é muito boa. Às vezes vê-se pelo tipo de comentários, vê-se pelos olhares, vê-se da forma que levam a reunião, se levam de forma mais leviana ou se levam mais a sério. E isso é um pouco chato. Mas pronto, como tinha referido no início, eu acho que os homens e as mulheres têm ambos pontos fortes e pontos fracos, e a parte boa de ter uma equipa com homens e mulheres é levar certas pessoas a irem negociar quando sabemos que alguém tem alguns complexos preconcebidos, não é? Relativamente, tive uma experiência também e que é uma experiência bastante desagradável e que acontece às vezes do facto de sermos mulheres, é de existir assédio, de existirem comentários menos agradáveis ou de fazermos uma reunião e entretanto aquilo já não é uma reunião, é quase um date. Não, é horrível, é muito horrível e sinto que ainda acontece, não só acontece com mulheres que vão fazer reuniões ou que são empresárias, mas acontece até com mulheres que trabalham em empresas. E que são colaboradoras. Fora isso, mesmo assim, acho que tenho bastante sorte de ter ser de Portugal e ter nascido na Europa, porque uma vez estive num evento com o governo de Macau, acho que era com o governo de Macau, em que estávamos a fazer o pitch, os homens todos fizeram o pitch e depois chegou à minha vez e eles viraram costas e foi mesmo muito mau. Acho que nunca tinha sentido uma sensação tão forte de pontos negativos de ser mulher como essa. E depois, quando nós estivemos na China, quando fiz a viagem até à China, que foi cerca de 26 horas, fiz a escala daqui de Lisboa até ao Catar e depois fiz do Catar até à China. Foram 26 horas, estava cansadíssima e tinha uma escala de 4 horas no Catar. Esquece. Foi péssimo. Fui entrevistada 1 hora no Catar pelo facto de ser mulher e estar às 4 da manhã no aeroporto. Sim, o que é que uma rapariga tão nova está a fazer no Catar aqui no aeroporto? Vais para onde? E com quem? Estás sozinha? Foi mesmo muito desagradável. Já é desconfortável estar a viajar sozinha. Então ser interrogada 1 hora por ser mulher e estar sozinha às 4 da manhã foi péssimo. Depois o mais engraçado foi que no avião era só homens. As únicas mulheres que estavam lá eram as hospedeiras e eu. E foi mesmo desconfortável, porque estava toda a gente, muitas das pessoas que vão do Catar para a China vão para fazer negócios, por causa dos recursos. E os olhares que faziam era do género, o que é que esta
rapariga está aqui a fazer neste avião, não é? Vai toda a gente para lá em negócios, eu era a única mulher, foi mesmo estranho. Depois lembro-me, quando cheguei a Portugal, eu nunca tinha tido esta sensação. O aeroporto é uma zona de desconforto imenso, onde as pessoas normalmente sentem-se fora da área de conforto. E eu nunca me tinha sentido tão em casa no aeroporto de Lisboa, para ser sincera. E a agradecer o facto de ser mulher e ter nascido na Europa. Sim, e depois é isso, e depois quando isso ainda por cima tem repercussões no nosso negócio, não é? Naquilo que nós trazemos para a mesa numa conversa, é de facto muito chato. Essa até é outra questão, que é a questão de estarmos numa área tecnológica, que eu sinto, sim, que eu sinto muito. Imaginemos, quando sou eu um rapaz a fazer pitch, eu estou a tirar um mestrado em Marketing Intelligence, que é a inteligência artificial relacionada com marketing, que é um mestrado, pronto, em sistemas de informação. E eu faço pitch e é a Meduse contra outra startup, e eles acham sempre que o pitch do homem, que a equipa do homem tem mais capacidades tecnológicas para desenvolver o projeto. Sempre. Pois. É horrível. É. É horrível. Eu sou engenheira de formação, obviamente durante o meu curso tive que programar muito. O próprio primeiro produto a inovar fui eu que o fiz de raiz, e muitas vezes eu ia a algum sítio e perguntavam o quê? Mas foste tu que fizeste isto? Pronto, é a tal coisa. Obrigada, Tânia. Filipa, a tua perspectiva aqui sobre o preconceito? Sobre o preconceito no empreendedorismo, não é? Eu vou ser muito sincera, a primeira vez que eu pensei a sério neste tema, porque o preconceito e até a questão que a Tânia referia, que é já o assédio, pronto, são níveis bastante diferentes, mas isso acho que as mulheres sempre consideraram e sempre aprenderam a viver com isso e a tentar ultrapassar, e acho que agora se está a desconstruir, ou a começar a desconstruir também um bocadinho esse conceito, e já passa a ser mais igualitário, no sentido de não são as mulheres que têm de aprender a desvalorizar, mas os homens que têm de aprender que não deve ser feito, e é uma consciencialização diferente. Portanto, são assuntos diferentes. A primeira vez que eu contactei mais com o preconceito no empreendedorismo foi precisamente quando eu estava na Startup Praga, e falamos desse tema. Quando eu estava na Startup Praga, eu era diretora de programas e conversava com Alexandre Mendes, com a Mariana, que trabalhavam comigo, e estávamos a conversar precisamente sobre o facto de mesas redondas não terem tanta presença feminina como masculina. E para nós queríamos evitar isso a todo custo, mas sentíamos que também não era muito fácil conseguir chegar a nomes femininos para todos os temas e para todos os eventos que nós fazíamos. E foi a primeira vez que eu me perguntei se realmente era igualitário para as mulheres, se sentiam tão à vontade em partilhar como os homens, e o que é que estaria por trás disso. Eu vou ser sincera, na minha opinião pessoal, eu, Filipa, senti mais preconceito em relação a eu ser mulher e a eu ser nova, que também foi algo que nós comentámos antes de abrir o podcast. Eu senti mais esse preconceito até na minha vida passada, como eu costumo dizer, quando era advogada. Acho que quando são estruturas e profissões mais rígidas, mais formais, acho que ainda existe muito esse preconceito, porque estão mais resistentes à mudança. Não quer dizer que não exista no ecossistema empreendedor. Acho é que há mais abertura, o tema é mais facilmente falado, e acho que temos o benefício agora de já termos tido no passado mulheres que à força própria conseguiram ganhar este terreno e fazer com que todas as mulheres a seguir a si ganhassem este terreno. Penso, por exemplo, a Inês Santos Silva, a Liliana Santos, construíram a comunidade Portuguese Women in Tech, que é fantástica. Criou-se muito mais aquele costume e mesmo criar uma força de empoderamento feminino. As mulheres estão aqui, é preciso dar-lhes o lugar, é preciso fazer com que elas não se sintam desconfortáveis de fazer parte de um painel, de debater um tema só porque estão outros homens presentes. É preciso desconstruir a ideia e deixar que aconteça situações como a Tânia referiu, quer dizer, um pitch, por ser apresentado por uma mulher, não faz diferença, ou não deveria fazer, do que ser apresentado por um homem. Acho que não faz sentido. Eu agora estou na U-Trust, uma startup portuguesa, sediada em Braga. Eu não noto isso.
Felizmente o ambiente é fantástico. Nós neste momento temos uma CEO que é mulher e que nos representa, e eu já não noto tanto isso. Internamente, lá está, é uma startup, o espírito jovem, nós olhamos para o talento, há um grande espírito de entreajuda. É uma cultura mesmo de startup, uma cultura construída com valores definidos pelas nossas próprias pessoas. Portanto, nós tentamos evitar isso e eu acho que conseguimos, sinceramente. Ficamos todas contentes e todos contentes quando há mais uma mulher a juntar-se à equipa, e já é uma preocupação que começamos a ter até mesmo no nosso processo de recrutamento, que é não haver esse preconceito. Nós não olhamos para as características das pessoas, o que elas já conseguiram, as skills até, nem tanto a parte da experiência em si, mas aquilo que sabemos que aquela pessoa vai conseguir fazer e as skills que foi adquirindo ao longo da sua experiência, e não tanto, se é homem, se é mulher, sinceramente nós não olhamos para isso. Agora, se para uma candidatura de emprego nos aparecem 10 homens e apenas uma mulher, nós tentamos perceber o porquê. Se calhar não estamos a divulgar nos sítios certos, será que está a chegar a toda a gente? Porque é engraçado, a primeira pessoa a programar foi uma mulher, portanto, como é que agora chegamos a um ponto em que o peso masculino nesta área é tão grande? Portanto, é tentar desconstruir um bocadinho, e eu penso que já não pode ser considerado preconceito quando é consciente. Portanto, acho que também faz parte do trabalho, não só das mulheres, também é muito importante, eu gosto muito de salientar isto, haver feminismo não faz parte das tarefas das mulheres. Somos todos seres humanos, temos de olhar para isso, portanto é uma responsabilidade repartida por ambos os sexos. Dentro da UTrust, portanto, dentro da tua organização, como é que sentes então esta distribuição dos sexos, não é? Já falaste um bocadinho do processo de recrutamento, mas internamente, como é que vocês lidam? Como é que é a proporção? Há mais homens que mulheres ainda. Temos tentado combater isso, e é como disse, nós agora abrimos o processo de recrutamento para várias vagas, e ao fazer... Eu, como diretora de operações, naturalmente caiu sobre o meu departamento trabalhar o processo de recrutamento, e nós tivemos mesmo a preocupação de desconstruir o processo que tínhamos. Nós na UTrust ainda temos uma presença masculina em número maior do que a feminina. É algo que temos tentado, não vou dizer contrariar, mas fomentar que deixe de ser assim. No processo de recrutamento que nós tínhamos, foi precisamente este mês, abrimos várias vagas para cargos na UTrust, e tivemos o cuidado de desconstruir o processo de recrutamento que tínhamos para começar a ter em conta outros fatores, como por exemplo, existe uma fase no recrutamento em que nós olhamos para as candidaturas que nos chegam e tentamos perceber e avaliar se há diversidade ou não, e como é que podemos combater caso não haja necessidade. Tipicamente, é claro que vão-nos chegar currículos de pessoas conhecidas, de pessoas que já trabalham connosco ou que já fazem parte do ecossistema, e isso não nos vai trazer diversidade. E é a diversidade que nos faz melhorar, que nos faz ter outros pontos de vista sobre os processos, sobre o produto em si. Portanto, nós estamos a ter essa preocupação de olhar, ver, analisar, e se estivermos a receber 20 candidaturas parecidas, tentar perceber, ok, então como é que podemos fazer? Como é que podemos fazer para chegar a pessoas diferentes, que se calhar não estão a ter a oportunidade de ver que estas vagas existem. No meu caso, eu lá está, falei com a Inês Santos Silva, Portuguese Women in Tech, e perguntei, olha, podes-me ajudar a divulgar, gostávamos de ter mais mulheres na equipa. Ou seja, não é que o ser mulher pese mais do que ter as qualidades necessárias, não é isso. Não são, exatamente, e não são mutuamente exclusivos. É claro que se eu tiver 20 currículos de homens e 2 de mulheres, estatisticamente há mais probabilidade não é? Portanto, nós queremos contrariar um bocadinho isto. Boa. Adriana, tu que já acompanhaste tantas startups e conforme estavas mesmo a explicar há pouco, que sentiste esta transição de serem só homens para começarem a ver mais mulheres, como é que vês aqui o preconceito? É um assunto que eu não penso, que nem me apercebo, não é? Portanto, para mim somos todos iguais, portanto, sejam homens, sejam mulheres, não é? Eu acho que aqui não há lugares para homens nem mulheres, portanto, há pessoas certas para as situações certas. Eu acho que hoje em dia o difícil é encontrar empreendedores e não empreendedores mulheres ou empreendedores homens, não é? Portanto, porque não é fácil, não é?
Ser-se empreendedor, não é? Portanto, todas as características que tem que ter um empreendedor, não é um processo, não é fácil, nem todos nós temos perfil para ser empreendedores. Nós tentamos incutir, mesmo dentro das startups, o espírito empreendedor, não é? Portanto, não é o CEO que tem que ser empreendedor, é uma equipa que se tem que construir, é uma startup que se tem que construir, e nós tentamos efetivamente fazer com que os funcionários e os recursos humanos, toda a equipa tem estas vivências e estas características de ser empreendedor, para que, e como se falava há pouco, a questão do falhar, não é? Para que falhe o quanto antes, possa tentar novamente ou possa efetivamente integrar outras equipas e acrescentar valor a outras equipas. Nós hoje em dia, lá está, eu acho que falamos aqui também da questão do Women in Tech. Eu estou numa incubadora tecnológica, não é? Portanto, é efetivamente, temos neste momento, para terem uma ideia, em termos de CEOs das nossas startups, e até é um rácio que tem evoluído, nós somos capazes de ter, nas empresas que temos, 20% têm CEOs mulheres. Hoje em dia há... E as próprias medidas e os incentivos que o governo lança, nomeadamente, por exemplo, partilho um exemplo do Startup Voucher, não é? Em que o próprio governo já tenta majorar, há majoração para projetos por empreendedoras mulheres, no sentido de motivar e de incentivar mais mulheres na área do empreendedorismo, e aí sim, por exemplo, nós hoje temos muitas ideias que ainda não constituíram a empresa, ainda estão a trabalhar a sua ideia, e aí nós somos capazes de ter 50-50, ou até temos mais mulheres empreendedoras do que propriamente homens ainda na fase da ideia, mas um bocadinho fruto das iniciativas governamentais, digamos assim. Okay? E estas empreendedoras, muitas delas não são projetos inovadores, mas não tecnológicos. Okay? Eu acho que o trabalho que o Women in Tech está a fazer e que se tem feito nos últimos anos vai sendo visível ao longo do tempo, não é? Como eu dizia, há 20 anos atrás não tínhamos mulheres, não é? Portanto, hoje já conseguimos ter 20% de mulheres nas startups que temos, e sente-se essa evolução a nível de mulheres neste ecossistema. Não estamos a falar só de mulheres na figura de CEO ou de responsável pela empresa. Nós temos dificuldade em ter mulheres nas equipas, e é isso também um bocadinho, como estavam a falar há pouco, que se tem tentado combater. Os nossos empreendedores querem mulheres nas equipas, não é? Portanto, eles sabem as características das mulheres e o quão importante é o equilíbrio numa equipa, não é? Portanto, são personalidades distintas, têm temperamentos distintos, cada um tem a sua função, e efetivamente o ter mulheres nestas equipas é importante, e eles já sentiram essa importância. Às vezes é difícil conseguirmos ter mulheres nessas funções. O que é que tem acontecido? Tem acontecido que as mulheres entram para as startups não como engenheiros, não é? Ou como engenheiras, digamos assim, não é? Não em funções tão tecnológicas, mas nas funções que são logo necessárias e complementares, como o design, o marketing, a gestão. Portanto, apesar de já haver mais engenheiras e mais CEOs mulheres, eu acho que é um caminho que se faz caminhando, mas não sinto preconceito, não é? Portanto, o facto de ser diretora de uma incubadora e de lidar com... Tudo bem que já não sou tão nova como as minhas colegas de painel, não é? Portanto, se calhar já vejo as coisas ou não penso nelas dessa forma, mas tento não distinguir, não é? Portanto, se é uma startup de mulher ou se é uma startup, ou se o CEO é homem. Portanto, eu não sinto dentro, eu acho que parte um bocadinho de nós também, não é? Portanto, de tentarmos fazer com que, por um lado, é mobilizarmos e arranjarmos medidas e tentarmos sensibilizar as mulheres de que podem ser empreendedoras, que têm todas as competências para ser empreendedoras e que possivelmente até, lá está, que conseguem exercer aquela função melhor que muitos outros, não é? Eu acho que isso é importante e nós podemos contribuir para isso, incluindo mais mulheres aqui no nosso ecossistema, mas no dia-a-dia lidamos normalmente com essa situação. Obrigada, Adriana. Agora acabaste de fazer aqui a ponte perfeita para o nosso próximo tema, que seria então falarmos um pouco sobre o ecossistema empreendedor português, os incentivos que há para
para as mulheres agarrarem mais as oportunidades e começarem a participar também mais nesta área. Falaste aqui do exemplo do Startup Voucher, que de facto até incentivam mesmo a participação de mais feminina nestes projetos. Tânia, o que é que na tua atividade, o que é que sentes aqui acerca do ecossistema português, na promoção também do feminismo? Fala-nos um bocadinho. Sinceramente, muitas vezes já me senti mais prejudicada por ser mulher do que beneficiada até. Ou seja, por exemplo, existem concursos onde apenas para mulheres, existem, por exemplo, eventos onde vão só mulheres falar, mas, por exemplo, quando são eventos gerais, quando são eventos normais, a verdade é que tu continuas a olhar para um painel e ver maioria homens. E já cheguei a estar num painel onde estavam lá 3 CEOs a falar homens, não havia nenhuma que era mulher, e uma das mulheres que estava sentada na plateia disse: porque é que não há uma única mulher neste painel? E a pessoa que tinha convidado as pessoas para participar no painel disse assim: não há nenhuma pessoa mulher neste painel, mas está ali uma mulher sentada que já fez parte de uma das startups que está aqui a expor. E eu fiquei super triste, porque muitas vezes sou convidada como speaker para eventos de mulheres, mas sempre são eventos gerais, muitas vezes. Pois, ainda se nota essa discrepância. Eu não gosto de dizer estas coisas, para ser sincera. Por exemplo, eu concorri ao Startup Voucher e eu não vi qualquer diferença de ser mulher, mas nenhuma, mesmo. Por acaso, no caso do Startup Voucher, eu sei que nestas últimas edições eles adicionaram mesmo uma cotação extra se fosse composto por mulheres. Sim, mas por exemplo, o nosso foi há 2 anos, acho que foi, se não foi este ano, foi o ano passado, já deve ter sido o ano passado. Nós aplicámos a nossa startup e na igualdade de géneros tínhamos tido uma classificação muito baixa e a nossa startup, a maioria é mulheres. Sinceramente, não sei. Eu acho que começa a ser mesmo a questão, por exemplo, os bilhetes do Web Summit. Eu acho que às vezes a discriminação positiva acaba por ser uma discriminação maior. Porquê? Porque acabam por criar coisas só para mulheres, mas nos sítios onde devia haver diversidade não existe. Por exemplo, no Web Summit não existe qualquer critério para ter acesso aos bilhetes do Women in Tech. Eu já vi homens com bilhetes Women in Tech e já vi também mulheres que receberam bilhetes Women in Tech e que nem sequer são de tech, nem são de nada. E eu acho essas coisas super injustas, ou seja, às vezes faz tanto para ter mulheres nos cargos. Só para dizer que se tem. Sim, e isso é mesmo chato para as mulheres que tentam desbravar o caminho. Porquê? Porque elas sentem, não sei se foi realmente escolhida porque sou mulher ou se foi realmente escolhida porque tenho capacidade para estar aqui. E essa é a questão também que, pronto, eu acho que discriminação acaba sempre por ser discriminação, para ser sincera. E acho que temos de caminhar todos de mãos dadas, as mulheres e os homens, e acho que até nos eventos onde há mulheres, tem de haver homens também. Nos eventos onde falamos dos direitos das mulheres, ou falamos não só dos direitos das mulheres, mas o que é que na sociedade está a fazer com que uma mulher precise de ter filhos e precise de conciliar o trabalho, quais é que eram as condições que essa sociedade devia dar para, por exemplo, ter um pai mais presente. E eu acho que talvez o problema está aí e não está na discriminação das pessoas. A pescadinha do rabo na boca do que quando se quer fazer por bem acaba por se fazer um bocadinho pior ainda. Acaba por ter o efeito oposto. E eu lembro-me que no início, quando estava a ser convidada para eventos, o início foi para eventos de mulheres. Porque, pronto, normalmente escolhiam sempre outros homens para estar no. Depois, quando eles viram que eu começava a ter algumas capacidades de comunicação, aí já comecei a ser convidada para eventos onde o painel era maioritariamente homens. Mas a verdade é que, mesmo assim, ainda sinto muita diferença. Pronto, pode ser só uma sensação minha, mas essa questão eu gostava que, se é para criar coisas de mulheres, então é mesmo para alavancar as mulheres que estão lá e não apenas para dizer que se cria e que estamos preocupados com este assunto. Obrigada, Tânia. Filipe, não sei se queres
refutar algo? Lá está, a experiência que a Tânia partilhou é uma experiência dela, portanto, acho que essa parte não posso refutar, é a experiência dela. Acho que cada uma de nós vai sempre tentar reagir e aprender com com toda a nossa experiência e tudo aquilo que nós vamos vivendo. Honestamente, é como vos disse, eu senti um bocadinho mais esse preconceito quando ainda era advogada, porque era nova, era advogada, e senti mais isso, pronto, depois já tive o peso de alguns anos na profissão, mas de início senti mais esse preconceito nessa fase. Nas startups e no ecossistema empreendedor, eu acho que muito tem sido feito para ultrapassarmos esta questão. Nem sempre se faz o que é certo, é verdade, são dados alguns passos errados. Acho que também conta a intenção. E, como eu também dizia há pouco, o errado é pensar que têm de ser sempre as mulheres a dar o primeiro passo ou a tomar ações para que se crie um ecossistema igual para todos, com as mesmas oportunidades para todos. Isso não é uma obrigação das mulheres, é igualmente exigido a todos. Há efetivamente algumas entidades, eu falei da Portuguese Women in Tech porque tenho estado mais ligada agora como mentora. Há algumas, mais do que entidades, comunidades que estão a ser criadas, que já foram criadas, estão a ser criadas e se alimentam muito do ajudar as pessoas que estão agora a entrar no ecossistema e tentar construir igualdade de oportunidades. Lá está, como a Tânia referiu, os painéis. É muito importante nós percebermos que os painéis devem representar o ecossistema em si. Se eu só tenho homens nos painéis, e como a Adriana estava a dizer, cada vez se vê mais mulheres nas startups, portanto, não está equilibrado, não está representativo. Agora, faz tanto parte da obrigação das mulheres dizerem, ok, então vamos questionar porque é que isto está a acontecer, como dos homens. Eu também acharia estranho. Alguém me contou até que eu tenho... Só lamento não me recordar do evento. Era um evento precisamente a falar do papel das mulheres no empreendedorismo, cujo painel era totalmente construído por homens. E isto não acontece poucas vezes. Portanto, lá está, por cada passo errado que se dê, se também se der um certo, pronto, a matemática não vai bater, mas por cada um errado, se derem 2 certos, aos bocadinhos já estamos a chegar a algum lado. Como a Adriana referiu, eu também quando estive na Startup Praga vi imensas startups com mulheres super competentes, profissionais, nem sempre no papel de CEOs, é verdade. Algumas até optavam por não ser CEOs porque entendiam não ter aquele perfil mais público, mais dado a falar em público, a fazer os pitches, a reunir com investidores. Portanto, era a opção delas, inteligentíssima na minha opinião. Temos de tudo. Agora, há espaço para as mulheres são super competentes, cabe-nos a todos partilhar um bocadinho desta responsabilidade que é tornar isto igualitário para todos. E toda a gente tem excelentes competências, portanto não há razão para uma mulher ser mais ou menos do que um homem. No exemplo, desculpa, no exemplo que eu tenho na Utrust, é que não faz diferença ser uma mulher ou ser um homem, não é prejudicada porque eventualmente vai ter filhos ou eventualmente vai precisar de nada, não noto isso. Estamos em desvantagem numérica, é verdade, mas não noto isso, nem noto que a forma como nos tratam ou como falam connosco é diferente. Aliás, desde que eu entrei, a equipa de liderança tem também mais mulheres. Portanto, é algo que também nos cabe a nós procurar alimentar. Agora, não sinto que seja algo que deva ser forçado, não é? Mas acho que todos partilhamos essa responsabilidade. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem pra gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Adriana, agora aproveito para passar para ti. Tanto agora na incubadora onde estás, como noutras iniciativas em que já tenhas estado envolvida, sentes que os processos são mais exigentes para mulheres? Por exemplo, investimentos,
pronto, de investimentos de risco, não é? Business Angels, VCs, para a seleção, no processo de entrevista, pitching, etc.? Não. Ou seja, e eu não sinto, não é? Portanto, o que eu acho, e nós temos que preparar os nossos empreendedores, não é? Eu acho que às vezes é difícil, não é? Prepará-los e fazer com que eles efetivamente consigam levantar dinheiro, consigam alcançar o seu objetivo, mas tem a ver com as características das pessoas, não é? Portanto, nós temos um bocadinho de tudo, não é? Portanto, temos homens que têm a habilidade, não é? Portanto, de chegar ao palco e de fazer um pitch e de conseguir mobilizar, como também temos mulheres, não é? Portanto, eu não vejo que haja discriminação nesse sentido, não é pelo facto de ser homem ou ser mulher, mas sim pela capacidade que têm de desempenhar aquela função. Portanto, eu não noto que possa haver discriminação pelo facto de ser homem ou de ser mulher. Há pouco falava-se, ok, estamos numa incubadora tecnológica, as coisas têm evoluindo e eu acredito que vão evoluir, mas nós aqui na nossa região também temos e fazemos parte da incubadora de empresas da região de Aveiro, que para além da incubadora da universidade tem as incubadoras dos municípios da região, portanto tem mais 11 incubadoras, e nas incubadoras dos municípios a realidade é um bocadinho distinta, não é? De uma incubadora tecnológica, de uma incubadora mais universitária. E aí eu não tenho indicadores, por acaso, agora é uma curiosidade que vou tentar esclarecer depois, qual é o índice de mulheres, não é? Portanto, nestas incubadoras. Claro que estamos a falar de incubadoras em que estamos a falar de projetos mais de criação de próprio emprego, de situações de pessoas que estão desempregadas e que querem encontrar e que querem criar o próprio emprego, e aí eu noto que eu noto mais mulheres nessas incubadoras, quando me relaciono com elas e quando fazemos eventos e dinâmicas comuns, não é? E nestes últimos anos, e quando houve aquela vaga de desemprego e que se criaram muitos negócios na área de turismo, na área de artesanato, na área alimentar, e nós conseguimos ver mais mulheres aí, porque elas têm características, não é? Portanto, a questão da resiliência e o facto de efetivamente serem mulheres já mais séniores, mulheres que têm família, que ficaram desempregadas e que aplicam o seu espírito empreendedor para lutar e para encontrar uma solução e que se dedicam a estes projetos. Portanto, na área tecnológica nós sentimos mais esta questão de haver mais homens do que mulheres, mas eu acredito, apesar de não ter os dados, que nas outras incubadoras acabamos por ter mais projetos liderados por mulheres, assim como eu consigo também ter essa noção, porque, e já falei há pouco, que quando surgem ideias que não são tão tecnológicas, eu consigo ter mais mulheres. Tenho mais mulheres na área de turismo do que propriamente tenho em funções mais tecnológicas. É curioso que há pouco falava-se da questão de... E eu não penso no assunto, ou seja, eu não tenho... E se calhar até poderia pensar mais e posso pensar mais no que diz respeito a convidar uma ou outra pessoa. Eu não penso se é por ser homem ou se é por ser mulher. Mas agora pensando um bocadinho, e nós temos um evento que dinamizamos, que é era designado IEOA Sharing, porque a incubadora aqui há uns anos atrás, quando foi criada, era a IEOA, e é curioso que eu fui ver e agora recordar, nós temos no nosso site, quem quiser consultar vídeos de alguns sharings são eventos de partilha, hoje em dia já é comum e nós agora com o online conseguimos assistir a estes eventos de partilha de sucessos e falhanços de empreendedores e de figuras de sucesso a nível nacional. Nós começamos isto em 2011 e na altura era inovador, não havia tanto este espírito de partilha. E eu fui agora fazer aqui uma retrospectiva e possivelmente de 45 convidados somos capazes de ter 3 mulheres, não é? É curioso que uma delas foi a Leonor Freitas, a gestora da casa Irmelinda Freitas, e é curioso ver, e convido-vos a todos para assistirem o vídeo dela que está no nosso site, como é que uma mulher, não é? Portanto, e já na altura, numa área
mais dedicada a homens, a vinha, à agricultura, não é? Como é que ela conseguiu, e ela partilha as suas experiências enquanto mulher, não é? Portanto, e as dificuldades que teve enquanto mulher, e a forma como ela conseguiu dar a volta e a forma como ela vê isto, acho que é importante também depois podermos partilhar, não é? Portanto, a questão de a atitude também está em nós, não é? Não é por ser mulher que ela não vai conseguir desempenhar aquelas funções, e ela levou e teve força suficiente para conseguir levar avante aqui esta iniciativa. E eu vejo isso nas mulheres que nós temos, não é? Portanto, as mulheres que eu tenho enquanto CEOs, elas são as verdadeiras empreendedoras, não é? Portanto, mangas arregaçadas a levar aqui os seus projetos para a frente. Sem dúvida, grandes histórias de inspiração. Adriana, deixa-me só perguntar, quando é que era então esse evento que estavas a falar? Nós mensalmente temos aqui no parque o Iowa Sharing, mas se consultarem o site da incubadora, conseguem assistir aos vídeos dos vários eventos que já fizemos ao longo dos anos. Adriana, nós também quando eu estava na Startup Praga e referia a questão dos convidados haver mais masculinos do que femininos, nós também só reparamos nisso depois de pensar, de alguém apontar e nós fazermos uma retrospectiva. Porque para nós é muito o que estás a dizer, nós pensamos num tema e fazemos, na altura, portanto já não é pensávamos no tema e fazíamos a lista de empreendedores que poderiam fazer um match com o tema e ser uma mais-valia para a audiência. E só quando nos apontaram que realmente havia mais homens convidados do que mulheres é que nós reparamos nisso, porque não era uma preocupação que nós tínhamos na altura. E lá está, só quando realmente fomos ver é verdade que existe esse desequilíbrio. Mas lá, é o risco de sermos inocentes e olharmos apenas para aquilo que as pessoas já falaram no passado ou já demonstraram no passado e, portanto, lembrarmos-nos mais depressa dessas pessoas para partilharem isso mesmo de novo. É curioso que aqui há uns anos, 2 ou 3 anos, convidaram-me para ir a um evento do Dia da Mulher aqui na universidade. E eu, como é o evento do Dia da Mulher, fui olhar para os meus indicadores e deixa-me cá ver quantas mulheres. Ou seja, eu nunca tinha, para mim são os meus empreendedores, não é? Portanto, não distingo se são homens ou se são mulheres, eu nunca tinha feito este exercício, não é? Portanto, e na altura até tinha 20% de mulheres e eu própria, portanto, é um número que não estava nos meus indicadores, ou seja, eu nunca tive a preocupação de perceber se eles eram homens ou se eram mulheres. Tenho a preocupação de criar equipas multidisciplinares e de igualdade de género, portanto, porque eu acho que isso é extremamente importante para a sanidade das equipas e nós sabemos que uma das principais dificuldades das startups, não é? Portanto, e já a Tânia falava, tem a ver com as equipas, não é? Portanto, e as pessoas e o relacionamento das pessoas. Eu agora sou diretora de incubadora e era gestora operacional antes, e eu dizia, eu passo o meu dia a resolver questões relacionadas com recursos humanos e relações interpessoais, não é? Portanto, porque não é fácil e depois nós estamos aqui a tentar conciliar e fazer com que as equipas cresçam e essa sempre foi uma preocupação, ou seja, tentar fazer com que haja equipas com homens e mulheres, mas não tanto pensando se o CEO é homem ou se é mulher. Portanto, era só uma partilha. Vamos então agora passar para o próximo tema. Aqui um bocadinho sobre a vida pessoal e o trabalho, como é que conciliamos tudo. Muitas vezes diz que as mulheres são melhores no multitasking, mas a verdade é que o nosso cérebro é feito, é igual ao dos homens, não é? Temos todos o mesmo cérebro e na verdade os cérebros são feitos para se focar numa tarefa de cada vez, portanto não é assim tão verdade essa ideia pré-concebida de multitasking. No entanto, acabamos de facto por ter que lidar com muito mais tarefas, conciliar muito mais coisas. Agora se calhar ia a ti, Tânia, que conselhos é que darias a alguém, a uma mulher que queira enverdar por este caminho, por esta vida empreendedora, para conciliar a sua vida pessoal, o seu trabalho? Eu acho que essa acaba por ser a pergunta que toda a gente faz, não é? Relativamente ao sucesso. No meu caso, aquilo que eu tento fazer é tentar encontrar um equilíbrio, porque eu acho que se nós estivermos bem psicologicamente,
um bom passo para as coisas correrem bem é muito importante estar bem psicologicamente e fisicamente. O que eu tento fazer eu tento gerir o meu dia, dando tempo para o trabalho. Eu não defino horários, não é? Defino coisas que gostava de fazer naquele dia ou objetivos que eu gostava de alcançar naquele dia e tento sempre arranjar espaço para fazer exercício, para dar para as relações pessoais, para estar com amigos, para ir passear, para fazer um pouco de tudo, porque eu acho que tudo isso é importante. Porquê? Porque muitas vezes quando acontece um problema, não é? E o nosso negócio acaba sempre por ser o nosso bebé, sempre que acontece um problema, eu penso, vou aproveitar para ir correr ou vou aproveitar para ir fazer uma caminhada. Porquê? Porque às vezes, é preciso espaço para nós, organizarmos as nossas ideias e para podermos tomar decisões. E esse tempo é muito importante, ou seja, eu acho que no fundo, para termos sucesso, é importante encontrarmos um equilíbrio. E na realidade eu acho que as mulheres são excelentes a fazer isso, porque todos os exemplos de mulheres que eu me lembro são mulheres que conseguem gerir muito bem o trabalho com a família e pronto, depois sempre que acabam por definir um objetivo, podem às vezes ser um pouco mais radicais, mas a verdade é que todos os exemplos que lembro são exemplos que gerem muito bem. Não é uma questão de multitasking, não é? Mas acho que é uma questão de estar presente quando estão a fazer cada função no seu horário, não é? Boa. Pronto, eu sou um bocadinho suspeita, mas não podia concordar mais. Portanto, se estivermos bem de mente, estamos bem do resto também. Portanto, ir de uma forma holística, arranjando espaço para todas essas vertentes, portanto, para cuidar do corpo, com o exercício, para cuidar da mente, com o tempo livre, com os amigos, com a parte mais social. Portanto, acho que tudo faz muito falta, de facto. Filipa, quais são os teus conselhos? Aqui a tua perspectiva. Eu sou a pior pessoa para dar conselhos nesta área, mas eu vou tentar. Eu acho que a Tânia referiu a palavra que é crucial aqui, que é equilíbrio. Sem dúvida que a magia é conseguir mesmo fazer o equilíbrio entre a vida profissional e a saúde mental. E que é um equilíbrio que se tem revelado muito difícil, não só para mulheres, mas também para homens neste confinamento, em que estamos todos, ou a maioria, em teletrabalho e, portanto, a linha que separa o espaço do trabalho daquele espaço pessoal e o descanso do horário de trabalho é cada vez mais ténue e, portanto, já se nota um cansaço coletivo associado a isso. Portanto, isso é muito difícil. Lá está, eu não sou muito boa a todos os dias conseguir ter a disciplina de me obrigar a desligar e a dedicar-me a mim. Tento fazê-lo cada vez mais, até porque adotei uma cachorrinha há pouco tempo, portanto tenho mesmo de parar para ir passeá-la e para cuidar um bocadinho dela e brincar com ela, porque apesar de não ser a exigência enorme que é ter um filho, pronto, é uma mini preparação para isso. Por outro lado, embora eu, Filipa, não consiga dar conselhos nesta área, eu, enquanto a diretora de operações da U-Trust, que nós tentamos fazer todos os dias, não é algo meu, é algo que tentamos construir e tomarmos conta uns dos outros nesse sentido, é criar um ambiente de partilha onde seja saudável conversar sobre o trabalho, numa perspectiva não de estarmos atentos se as pessoas estão a trabalhar muitas ou poucas horas, se estão a entregar... É mais numa de perceberem se as pessoas estão bem, se lhes estão a ser dadas todas as ferramentas que podem ser dadas para trabalhar, que não são só ferramentas de trabalho propriamente dito, se estão a conseguir ter apoio em casa, apoio emocional, principalmente nesta fase da pandemia. Reforço que acho que é mesmo importante estarmos todos atentos a isso e olharmos um bocadinho uns pelos outros. E acho que também é a responsabilidade das startups, das empresas, de pensarem nas pessoas, nas suas equipas, perceberem como é que elas estão. Se nós na U-Trust, por exemplo, estamos a tentar que os nossos benefícios para funcionários sejam cada vez mais voltados para a saúde mental, para ter a certeza que fazem desporto, por exemplo, qualquer atividade física. Portanto, acho que é mais por aí o sermos responsáveis uns pelos outros nesse sentido, como empresa, porque eu, como pessoa, é melhor não ser eu a dar conselhos nesse sentido. Boa, obrigada, Filipa. Eu só queria acrescentar uma coisa que é esta questão do equilíbrio
é importante para tudo e é importante também relativamente ao feminismo e relativamente àquilo que é a forma que nós lidamos em sociedade. Da mesma forma que existem complexos para com as mulheres, existem para com os homens, e exemplos deles é um homem não deve chorar, ou um homem não deve demonstrar os seus sentimentos, ou um homem tem menos capacidade de lidar com pessoas, ou para ser professor de primária. Isso são tudo estereótipos sociais que eu acho que cada vez entram mais em desuso. Porquê? Porque cada pessoa tem as suas valências e depende muito de características pessoais, depende da história, depende do passado. E conheço homens que supostamente dizer que existem funções de mulheres é errado, não é? Mas que supostamente, socialmente, fazem funções de mulheres muito melhores do que algumas mulheres e o contrário. Portanto, eu acho que o objetivo é caminharmos mesmo de mãos dadas no sentido de qual é que é a melhor pessoa para fazer isto, e não usar a desculpa dos sexos para nada, não é? Porque no final de contas, pronto, eu posso não ser vista como talvez tão tecnológica como um homem, mas no fundo acabo por ser vista talvez como mais humana. E eu acho que tudo tem prós e contras na vida, não é? E nós temos de aproveitar os prós e depois usar os recursos que temos para tentar diminuir os contras, e tudo apanha o seu jeito. Agora sim, Adriana. Pegando aqui um bocadinho nesta questão de que o homem também chora, portanto, e como vocês sabem, esta questão de nós temos mais falhanços do que sucessos, não é? Portanto, é algo que não é fácil lidar com as pessoas quando elas muitas das vezes estão psicologicamente afetadas, não é? Portanto, nós temos aqui, às vezes digo que isto é mais um gabinete de psicologia, depois preciso uns conselhos teus, Rita, para lidar aqui com alguns empreendedores e empreendedoras, não é? Portanto, tanto chora o homem como chora a mulher, não é? Portanto, as situações não são fáceis e concordo efetivamente com aquilo que foi dito. Eu também não sou a pessoa certa, não é? Portanto, para falar de conciliar a vida profissional com a vida pessoal e esta questão da gestão de tempo, ainda por cima porque agora tenho 2 filhos, portanto a questão de pensar em mim não me consigo encaixar a mim, digamos assim, dentro deste equilíbrio agora. Não é fácil efetivamente termos tempo para nós, mas pronto, temos tempos para os filhos, efetivamente já nos deixa satisfeitas. Portanto, eu acho que nós, quando exercemos a função que exercemos, e eu adoro aquilo que faço, portanto, quando estou dedicada ao trabalho, efetivamente estou feliz, estou satisfeita, portanto, acabo por não ter muito tempo para o desporto, para mim, para me cuidar, porque temos agora a questão dos filhos, não é? Portanto, chegamos a casa, é neles que pensamos. Claro está que a vida é um caminho, não é? Portanto, e são muitos anos, vocês são mais novas, eu já sou mais velha, não é? Portanto, ainda hoje de manhã dizia aos meus filhos, daqui a uns anos vocês já saíram de casa, portanto eu já vou poder ter o meu cantinho novamente para mim. E eu acho que é extremamente importante, eu já tinha falado um bocadinho isto no início, da questão do apoio familiar, do apoio dos amigos. Eu recordo-me quando fui empreendedora, quando criei a minha empresa há muitos anos atrás, eu tinha muito apoio dos amigos, não é? Portanto, quer financeiramente, primeiro, não é? Portanto, porque os primeiros anos, enquanto empreendedora, não tinha salário, não é? E mesmo em casa ainda vivia com amigos, portanto, as minhas colegas faziam-me jantar, portanto, havia aqui um grande apoio, e hoje em dia também o apoio familiar é extremamente importante, não é? Portanto, ainda há pouco a Tânia falava da questão do quanto a mãe a apoia, e eu acho que isto acaba por ser ajuda nesta conciliação, não é? Portanto, da vida profissional com a vida familiar. Eu acho que a questão da gestão de tempo é extremamente importante e de haver equilíbrio nas equipas, não é? Portanto, não tem que ser... E por isso é que as equipas são extremamente importantes. Não tem que ser, digamos assim, o CEO que tem que fazer todo o esforço, não é? Portanto, o esforço tem que ser distribuído pelas equipas. E aquilo que se falava há pouco, de haver aqui um ambiente de partilha, para que efetivamente as tarefas estejam partilhadas e não haja uns que fiquem até à meia-noite e outros que saiam às 6. Portanto, haver aqui um equilíbrio
Um conselho que deixo aqui é: não precisamos trabalhar muito, temos que trabalhar menos, mas temos que trabalhar bem, temos que ser mais produtivos. Muitas das vezes não somos tão produtivos como aquilo que pensamos, porque muitas das vezes não planeamos bem, não fazemos aqui uma boa gestão do nosso tempo, mas eu acho que essa gestão do tempo acaba por ser essencial. Nós aqui, enquanto incubadora, enquanto instituição, nós queremos criar uma comunidade, queremos contribuir para esta comunidade empreendedora e criamos eventos, nesta altura não é? Portanto, na altura de pandemia, mas criamos eventos de partilha, eventos de dinâmica, não é? Para fazer com que efetivamente os empreendedores parem de vez em quando, porque eles muitas das vezes estão tão focados nas suas tarefas e nas suas funções, que nós tentamos também entrar um bocadinho no dia-a-dia deles e fazer com que eles apliquem o seu tempo noutras coisas e que partilhem com os restantes empreendedores e que tirem lições dos empreendedores que já são mais velhos, que já passaram por aqueles primeiros anos de sacrifício, não é? Portanto, porque eu acho que isto também é cíclico. Uma coisa é um empreendedor no seu primeiro e segundo ano em que está a lançar a sua startup e depois e que não tem filhos e que está-se a dedicar pela primeira vez e que tem mais disponibilidade de tempo, mas depois ao longo do tempo o empreendedor vai aprendendo, vai tendo mais experiência, vai conseguindo gerir melhor o seu tempo, vai distribuindo as tarefas pelas suas equipas, e eu acho que a equipa e o espírito de comunidade são essenciais também para podermos conciliar aqui a vida profissional com a vida particular. Excelente ponto, Adriana. Por acaso, vou dar uma talk daqui a pouco tempo, precisamente sobre este tema do quão importante é esta rede de apoio, quer sejam família, quer sejam amigos, para alimentar não só, para nos ajudar quando estamos em momentos piores, mas também nos momentos bons, para nos alimentar aqui com a nossa fonte de dopamina, que é o que nos dá a motivação para a recompensa, para queremos continuar e arregaçar as mangas e enfrentar o que aí vem. E só mais um ponto quanto àquilo que estavas a dizer da produtividade e de não teres tempo para ti própria, mas de facto é importante tentar parar, porque isso mesmo nos vai ajudar a ser mais produtivos. Portanto, fazer essa quebra para que depois tudo se alinhe melhor. Filipe, vi que querias acrescentar algo? Sim, a Adriana disse uma frase que para mim disse várias frases, para mim fizeram todo sentido, mas houve uma que me tocou especialmente. Adriana, tu disseste que adoras aquilo que fazes, eu até acrescentaria: nós temos dificuldade em controlar às vezes as nossas horas de trabalho precisamente porque adoramos aquilo que fazemos e adoramos as equipas com as quais trabalhamos. Isso para mim é que é a verdadeira dificuldade, e é por isso que essa rede de apoio é tão importante, porque nos traz assim um bocadinho não é, à realidade, e chama-nos a atenção de que nem tudo é trabalho, nem tudo pode ser trabalho. Portanto, por muito que adoremos o que fazemos, trabalho é trabalho. Portanto, precisamos sempre de viver a nossa vida, não é? Portanto, é muito importante essa rede de apoio para nos chamar a atenção. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fonohouse é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo. Agora uma pergunta assim um bocadinho mais provocadora, ou não, pronto. Mas para cada um de vocês, se pudessem voltar atrás no vosso percurso no empreendedorismo, mudariam algo? Tânia, podemos começar por ti novamente. Ainda há bocado, quando nos estávamos a apresentar, eu tive a oportunidade de contar a minha história, não é? E tive em 2 startups antes da Medusa que falharam por motivos de equipa, mas sinceramente eu acho que não mudava nada, porque eu acho que se mudasse e se elas não falhassem, eu iria ter de falhar tudo de novo outra vez. E sim, eu acho que a vida é um bocado isto. Sempre que aparecem obstáculos e que nós os enfrentamos e que os ultrapassamos, vêm aprendizagens que não são pagáveis. Portanto, eu acho que é aproveitarmos essas aprendizagens, retirar os aspectos positivos e continuarmos à luta e falharmos quantas vezes forem necessárias, porque a vida faz disso, e acho que é isso que no fundo nos torna melhores
pessoas para nós próprios, melhores pessoas para as pessoas à nossa volta, e esse acaba por ser o segredo. Falhar, aprender e continuar. Boa, excelente resposta. Adriana? Já são uns bons anos, não é? Portanto, né? com diversas experiências, eu acho que é um acumular, não é? Portanto, e vocês ainda são mais novas e vão perceber que daqui a uns anos, e se já têm a vivência que têm e a experiência que têm, em áreas distintas, não é? Portanto, nós vamos sempre adquirindo conhecimento ao longo de todo este processo. Eu acho que isso é essencial. Portanto, não falamos muito disto, mas nós todos os dias estamos a aprender e temos que aprender, e o empreendedor e cada vez mais os desafios que se avizinham ou porque são novas tecnologias ou são novos conhecimentos, temos que nos adaptar à realidade, e estamos sempre a estudar e sempre a adquirir conhecimento ao longo da vida, mas acho que não mudaria nada. Portanto, acho que ainda tenho que mudar, digamos assim. É um bocadinho nesta perspectiva de gerir melhor o meu tempo e identificar melhor as oportunidades, e parar de vez em quando para poder organizar mais as tarefas que tenho no meu dia-a-dia. Essa é a minha necessidade. Portanto, eu acho que daqui a uns anos vou olhar para trás e vou dizer: se eu tivesse parado mais cedo, se calhar tinha contribuído, tinha acrescentado mais valor, digamos assim, à minha carreira futura, mas acho que não tenho. Gosto daquilo que faço, acho que tudo o que fiz contribuiu, digamos assim, para aquilo que eu sou hoje e para o conhecimento que tenho hoje e que tento partilhar. Portanto, eu acho que esta questão da empatia, de nós conseguirmos colocar-nos um bocadinho no lugar dos outros, é extremamente importante. A questão do espírito de comunidade é extremamente importante. Hoje em dia o segredo não é a alma de negócio, e acho que partilharmos e contribuirmos para que os outros partilhem um bocadinho o seu conhecimento é essencial. Boa, é isso. O nosso caminho também faz de nós quem nós somos, não é? Boa. Filipa? Lá está, é o nosso percurso, são todas as nossas vivências, são os nossos erros, são a forma como nós reagimos e enfrentamos os nossos erros que constroem aquilo que somos hoje. Portanto, era também no cimento que eu estava a dizer, eu adoro o que faço, adoro a equipa com que trabalho, portanto não mudava nada, porque não sei se alterando alguma coisa, se eu estaria aqui, se eu continuaria a fazer isto, se eu adquiria os conhecimentos que adquiri, conhecia as pessoas que conheci, e já o meu passado profissionalmente tive alterações muito grandes de percurso, e foi por ter conhecido aquelas pessoas que as tomei e que arrisquei. Portanto, acho que, sobretudo, e também falamos nisto há pouco, são as falhas, e é aquilo que nós fazemos das falhas que se podem revelar grandes oportunidades de crescimento para nós. Portanto, eu não alterava nada, porque lá está, corri o risco de não estar aqui hoje a falar convosco, por exemplo. Isso mesmo. Adriana, força. Eu acho que há aqui uma questão, do aprender com os erros, não é? Portanto, hoje em dia, quando erramos e quando a equipa erra e quando nos apercebemos de um erro, eu pelo menos já tento olhar para o erro no sentido, vou tirar partido deste erro e não tentar massacrar, digamos assim, aconteceu este erro, não é? Porque eu acho que o tirar partido do erro no sentido de perceber o que é que correu mal, qual era o procedimento, qual era o processo, como melhorar e como otimizar o nosso processo, eu acho que isso é extremamente importante. Às vezes nós não o fazemos, não é? Como é que eu ia te explicar? Nós dizemos que tiramos partido dos erros, mas uma coisa é fazê-lo inconscientemente, não é? Portanto, sabemos isto já me aconteceu. Outra coisa é realmente pensar porque é que aquilo aconteceu daquela forma, não é? E tentar acrescentar valor àquilo e fazer com que no futuro consigamos acrescentar mais valor, ser mais eficientes, ser mais produtivos. Esta era aqui a primeira nota. A segunda nota, e eu fico satisfeita de perceber um bocadinho que a Filipa também vive um bocadinho aquilo que eu vivo, e quando nós partilhamos, quando nós vivemos em comunidade, nós acabamos por perceber que somos muito parecidos. E eu, quando entrei para esta realidade das startups, pelo menos enquanto diretora da incubadora, e quando comecei a conviver com os restantes diretores e restantes equipas das incubadoras que temos hoje no país, que já temos um grande número, um número significativo de incubadoras no país, eu consegui perceber que havia
pessoas exatamente iguais a mim, com os mesmos problemas que eu, com o mesmo gosto que eu tenho por ajudar os outros e por ajudar as startups, e com as quais eu me identifico e que facilmente consigo partilhar e consigo pegar num telefone, digamos assim, e pedir ajuda, quer para mim, quer para as pessoas e para os empreendedores que me estão mais próximos. Portanto, assim como eu sinto isto enquanto equipa de uma incubadora e sinto esta afinidade com a Filipa e com as outras incubadoras, os empreendedores também sentem isto quando entram nas comunidades e quando partilham com os restantes empreendedores. Eles percebem que não estão sozinhos e que podem aprender uns com os outros. Eu acho que aqui não é uma questão de ser feminino ou de ser masculino, acho que somos todos, cada um tem a sua função no ecossistema e na comunidade onde vive. Acho que sim, é importante, é a questão da partilha e de sentirmos que não estamos sós e que podemos aprender uns com os outros. Não podia estar mais de acordo. Somos 4 em 4 aqui com esta ideia de o nosso percurso faz quem nós somos e, portanto, porquê mudar, não é? E agora, já que estamos no tópico das falhas, vamos então aqui à autoconfiança. Sem dúvida que é preciso ter aqui uma resiliência, não é? Para continuar neste caminho, arregaçar as mangas e continuar a sofrer, a cair e a levantar. E já que falamos de comunidade e de partilha, gostava de vos perguntar um conselho para mulheres que queiram empreender, que estejam aqui na dúvida do vai ou não vai. O que é que lhes diriam? Podemos começar pela Adriana. Força. Eu acho que sim, que devem empreender. Eu acho que todos nós e todas as mulheres deviam passar por esta experiência de empreender. Muitas das vezes começamos com uma carreira profissional e depois empreendemos. Outras vezes empreendemos e depois vamos trabalhar para uma grande empresa. O que dizem as empreendedoras e os empreendedores que passam por este processo é que levam um valor acrescentado enorme para a entidade profissional para a qual vão trabalhar, portanto, para o futuro. Portanto, eu acho que as mulheres devem empreender, eu acho que devem... existe hoje em dia uma panóplia de vídeos e informações e experiências de empreendedoras, não é? Portanto, de forma a cativar. Eu acho que nós podemos alimentar também isso. Estamos disponíveis e estou disponível para partilhar aqui as experiências das nossas empreendedoras, mesmo nos casos em que os projetos correm mal, não é? Portanto, as empreendedoras ressalvam que foi uma experiência muito positiva e que elas são muito mais felizes e com muito mais valor, digamos assim, após esta experiência na área do empreendedorismo. É esta leque, é o que a Tânia dizia há pouco, é impagável, não é? Esta experiência. Filipa? Muito na linha do que a Adriana aconselharia é o arrisquem. Não há motivos para não arriscarem, para não acreditarem nelas próprias ou neles próprios. Há imensas comunidades que estão receptivas a partilhar experiências, integrar novos membros. Portanto, a incubadora, a Adriana está de braços abertos para vos receber. Eu já fiz parte da equipa da Startup Praga, sei que também eles acolhem projetos e ajudam da melhor forma que conseguem. Eu também trabalho com o Human Power Hub em Braga, um hub de inovação e incubação de projetos de empreendedorismo social. Portanto, acredito que haja por todo o país comunidades, entidades que estão dispostas a receber. Há muita falta de projetos empreendedores nesta fase, pelo menos que eu me tenha apercebido. Portanto, arrisquem. Quanto mais não seja, ganham experiência. Acho que só ganhar experiência já garante que não há falha, e se algo é certo para mim é que não deve haver arrependimento maior do que simplesmente não tentar. Portanto, se não quiserem arriscar assim de cabeça, procurem primeiro, tentem falar com pessoas que já passaram por processos semelhantes, vão a incubadoras. Há imensas partilhas online agora nesta fase, que é o que é possível, mas depois começam os eventos. Portanto, mesmo nos eventos são uma ótima oportunidade para fazerem networking, conhecerem outras pessoas, outros projetos. Aliás, há startups que começam por irem a eventos, conhecerem pessoas que têm ideias parecidas, surge uma ideia de negócio, até conhecem ali pessoas que conseguem colmatar
as necessidades técnicas para conseguir prosseguir aquela ideia. Portanto, é pesquisar, procurar, perceberem se é mesmo aquilo que querem. E também, se não for, não há problema nenhum, não há nada que não seja irreversível. Portanto, arriscar, conhecer e, como se diz aqui no Norte, é meter as mãos na massa. Comprovo, tanto o que a Filipa disse da Startup Braga está disponível para apoiar, como o que a Adriana disse de Aveiro. Já passei pelos dois e os dois tiveram um papel incrível no nosso percurso de empreendedorismo, portanto, go, go. Tânia? O meu conselho é que não desistam, vão à luta. Se têm uma ideia ou um sonho ou um projeto que gostavam de realizar, arrisquem. Mesmo que o caminho não seja o caminho mais fácil de sempre, a experiência e a aprendizagem que vem daí vai ser uma experiência enorme. E aquilo que eu vejo em vários empreendedores ou em várias pessoas que têm projetos, às vezes têm-no na caixinha à espera. Quanto mais tarde lançarem, pior. Às vezes nós somos muito perfeccionistas e queremos lançar o produto. E uma coisa que se costuma dizer nas startups é: se vocês lançarem o vosso produto e estiverem orgulhosos do vosso produto, é porque vocês lançaram tarde demais. Porque a parte do falhar, a parte de receber o feedback daquele que são os utilizadores ou daquele que são os potenciais utilizadores ou target é muito importante, e isso está no caminho da aprendizagem, e falhar faz parte na vida, é nós aceitarmos e construirmos a partir daí, e construirmos cada vez mais algo mais forte, e esse é o meu conselho. Boa, obrigada, Tânia. Olhem, estou a gostar muito, mas estamos a chegar ao final deste debate incrível, mas antes queria abrir aqui um espacinho para que pudessem falar um bocadinho também de vocês, das vossas iniciativas, para quem nos está a ouvir poder entrar em contato convosco, se quiserem saber algo mais, ir a eventos, caso que estejam a promover. Portanto, aqui como o Plínio diz, estamos na hora do jabá ou de partilha, pronto, das vossas sites, redes, eventos, meetings, workshops. Gostava de deixar um bocadinho aqui a abertura para o fazerem, e depois vamos colocar na descrição do episódio também os links que vocês referirem, portanto dá-vos agora a oportunidade para isso. Pronto, relativamente aos projetos que eu estou a desenvolver, neste momento estou como founder e CEO da Meduse, que é uma startup que utiliza novas tecnologias de uma indústria 4.0 para criar viagens personalizadas. O objetivo é ter viagens muito mais autênticas e desenhadas para cada perfil de pessoa, evitando a massificação do turismo, e que as pessoas possam ter viagens muito mais autênticas e mais sinceras. Neste momento estou com um projeto também que é Enjoy, onde as pessoas podem ficar num alojamento local no Algarve e sintam-se completamente em casa, tendo uma experiência de alojamento totalmente acolhedora. E pronto, fora isso, podem contar com toda a minha ajuda. Estou a desenvolver outros projetos de cariz social, comunidades de startups, estou a fazer mentoria também a projetos, portanto sintam-se à vontade para entrar em contacto comigo. O meu website tem os meus contactos pessoais, o website é taniacosta.com, e podem entrar em contacto. Eu vou tentar dar-vos indicações daquilo que podem ir à procura, ou daquilo, se existe alguma coisa que pode fazer fit daquilo que estão à procura, e posso-vos ajudar, dar mentoria, apresentar-vos a pessoas que estão completamente à vontade. Nós estamos aqui como comunidade e, portanto, se quiserem visitar o meu website, podem contar com a minha ajuda. Obrigada. Neste momento, eu sou a diretora de operações na UTrust. A UTrust é uma startup na área de fintech e, assim, muito resumidamente, é uma plataforma que permite a qualquer comerciante aceitar pagamentos com criptomoedas na sua loja online sem ter necessariamente perceber de cripto. Portanto, o site é www.utrust.com. Estamos a recrutar, portanto, podem ver ao nosso site as posições que temos abertas. Também, como disse, faço parte da equipa do Human Power Hub, um hub de inovação e incubação de empreendedorismo social em Braga. Portanto, há projetos incríveis e se há pessoas com projetos de empreendedorismo social que possam precisar do apoio, tem programas de aceleração, portanto, também tem incubação.
super bem-vindos. A informação também está no Facebook, nas redes sociais, do costume. E este ano sou orgulhosamente mentora no projeto Portuguese Women in Tech, portanto é um projeto super atual e necessário não só em Portugal, mas a área de atuação é em Portugal. Mulheres empreendedoras, estudantes, portanto há sempre lugar ou para mentoras ou para mentoradas. Há inscrições todos os anos, podem encontrar lá imensas informações sobre eventos, sobre a comunidade em si, e podem contactar no LinkedIn, Filipa Gonçalves, portanto super à vontade, também como a Tânia referiu, se precisarem de alguma coisa, podem mandar mensagem, eu respondo sempre. Posso demorar, mas respondo sempre. Podem visitar o site da incubadora da Universidade de Aveiro, Universidade de Aveiro Incubator. Nós apoiamos empreendedores, portanto somos uma das muitas incubadoras deste país, mais vocacionadas para projetos tecnológicos. Hoje em dia estamos situados no Parque de Ciência e Inovação da região de Aveiro. Podem visitar o nosso site, Facebook, LinkedIn. Temos sempre a divulgação dos eventos e das dinâmicas nesta área do empreendedorismo que gostamos de partilhar. Acolhemos projetos não só oriundos da Universidade de Aveiro, claro que estamos mais focados estamos mais próximos, não é? Portanto estamos aqui muito próximos da Universidade em projetos tecnológicos e inovadores, mas acolhemos também projetos oriundos de qualquer parte do país e até internacionais. Nós neste momento temos muitos projetos internacionais, o que contribui bastante para o dinamismo e para a criação daquele espírito de comunidade que para mim é essencial e para nós é essencial enquanto empreendedores. E fica a mensagem, é sempre uma porta aberta, um e-mail aberto, um contacto, até mesmo só para um próprio consultório, para uma reunião, para uma conversa, estamos disponíveis para vos acolher e para vocês conhecerem também as startups que temos aqui na nossa incubadora. Boa, obrigada, Adriana. Gostei imenso de conhecer esta mesa redonda, portanto, temos aqui experiências em comum e pontos de vista em comum, mas também permitiu aprender coisas novas, portanto, lá está. Eu acho que a palavra do dia vai ser partilha. Sim, eu acho que correu bem, acho que estávamos e estamos, não é? Portanto, descontraídas a partilhar aqui um bocadinho esta temática. Eu acho que isto é importante e é importante conhecermos as realidades, não é? Portanto, dos outros, das pessoas que estão connosco, neste caso, neste podcast, não é? Portanto, não é único, mas acho que é importante passarmos esta mensagem. Sim, eu adorei, muito obrigada pelo convite. Achei super interessante terem escolhido pessoas com papéis diferentes e isso acho que foi uma mais-valia gigante em termos de partilha de experiências, tanto ao nível de recrutamento, tanto ao nível de stakeholders e organizações que estão a apoiar o empreendedorismo, tanto a nível de empreendedorismo. Gostei muito, 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 foi muito interessante. Boa, eu também adorei a vossa energia, as vossas partilhas, acho que foi mesmo muito bom em termos de conteúdo, conseguimos perceber melhor a situação, não é, do panorama do empreendedorismo feminino por todo o país, um bocadinho norte, sul, centro, e de facto, como estavas a dizer, tem estas perspectivas diferentes de mulheres em posições diferentes no ecossistema. Adriana, força. E queria agradecer ao pod, não é? Portanto, este podcast eu acho que é extremamente importante. Quando eu falo em comunidade, nós somos uma agulha num palheiro numa grande comunidade. As incubadoras são uma das peças do puzzle, não é? Portanto, quer os podcasts, quer as aceleradoras, quer os próprios empreendedores, quer todas as dinâmicas que começam a ser criadas, é extremamente importante nós percebermos que temos que trabalhar em conjunto, cada um tem o seu papel, não é? Portanto, cada um faz um bocadinho daquilo que é necessário e para nós, incubadoras, é essencial que exista esta comunidade. Vocês devem ter noção que as incubadoras têm recursos reduzidos, uma equipa muito pequena para conseguir dar resposta àquilo que, por mais que nós gostemos daquilo que fazemos, não é fácil, não é? Portanto, porque temos equipas muito, muito reduzidas e temos efetivamente que viver deste espírito de comunidade, dos mentores, dos advisors, das outras entidades, das associações sem fins lucrativos, das dinâmicas, muitas das vezes
das próprias dinâmicas e até mesmo na própria universidade, na própria comunidade, para conseguirmos todos juntos alavancar o empreendedorismo em Portugal e contribuir para o sucesso das nossas startups. Portanto, parabéns Plínio, parabéns pela iniciativa. Não acho que nunca tiveste a oportunidade de partilhar isto, mas acho que é essencial. Venham mais iniciativas do género, porque nós precisamos desta dinâmica para esta nossa comunidade empreendedora. Boa, com bom feedback, Adriana. Obrigada. Quero agradecer mesmo às três por terem estado cá hoje, a disponibilidade para vir aqui debater um bocadinho este tema, e agradecer também a ti que ouviste o debate até agora. Espero que tenhas aproveitado e gostado tanto como eu gostei, e eu acho que vou continuar aqui por uns tempos. Até à próxima, malta. Obrigada. Obrigada. Continuação. Obrigada. E este foi o Pode Debater deste mês. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que ela vai gostar de ouvir esse debate. Se você tem algum tema que gostaria de ver sendo discutido aqui, manda pra gente na nossa comunidade ou pelas nossas redes sociais. Nós com certeza vamos encontrar as melhores pessoas para debater sobre este tema. Até a próxima, malta! Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição fonohouse.com.